No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, hoje é segunda-feira, 24 de janeiro de 2022. O Jornal da CUT de hoje traz os seguintes assuntos. INSS suspende perícia do auxílio-doença, mas confirma prova de vida para aposentados. E ainda, eleições. Lula pode vencer no primeiro turno segundo o Poder Data. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Acesso pelo site www.cut.org.br. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, suspendeu a obrigatoriedade de realização de uma nova perícia médica que mais de 265 mil beneficiários que estão recebendo o auxílio por incapacidade temporária, ou auxílio-doença, deveriam fazer por causa da explosão de casos de Covid-19 causada pela variante Ômicron. Então, a suspensão é por causa do aumento do número de casos. Mas, por outro lado, o Instituto manteve a necessidade de realização da prova de vida para aposentados e pensionistas que não provaram que estão vivos entre novembro de 2020 e dezembro de 2021. O INSS convocou, só falando sobre a nova perícia médica, né? O INSS tinha convocado, 265 mil beneficiários em agosto e setembro do ano passado para fazer uma nova perícia. Essa convocação faz parte de uma operação chamada Pente Fino, que visa cortar benefícios. Com o avanço da Covid-19, no início desse ano, o Instituto suspendeu as perícias e os beneficiários precisam esperar uma nova notificação. A previsão é que as perícias sejam remarcadas para o segundo semestre desse ano. Enquanto isso, os benefícios continuam a ser pagos. Quando divulgou o edital de convocação, o INSS estabeleceu que, caso o segurado não marcasse a nova perícia, o pagamento seria suspenso de imediato e cancelado em definitivo depois de 2 meses, o que não está valendo após a suspensão das perícias. De acordo com o comunicado do INSS, a suspensão se dá tendo em vista o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do coronavírus Covid-19. É isso que diz o comunicado. Mas é preciso ter atenção. As perícias que estão suspensas são revisionais, são as revisionais. A Vilma Ramos, que é secretária-geral do Sindicato dos Servidores do Seguro Social e Previdência no estado de São Paulo, diz que pessoas que estão afastadas há mais de 2 anos que vão passar por essa perícia, né? Não é a perícia normal. A medida que foi publicada no Diário Oficial da União no dia 11 de janeiro e passou a valer já no dia seguinte, não vale para os mutirões de perícia médica que já estavam programados e com viagens definidas pela Subsecretaria das Perícias Médicas Federais, ou melhor, da Subsecretaria da Perícia Médica Federal. Esses mutirões são ações programadas pelo INSS em algumas regiões do país que reúnem, eles acabam reunindo um número maior de profissionais com o objetivo de reduzir o tempo de espera de atendimento pelos usuários para a perícia ser realizada. Então, reúnem lá mais de um médico ou reúnem uma equipe de médicos para fazer a perícia, para dar andamento, para desafogar, digamos, as perícias que estão atrasadas. Quem não fez prova de vida, agora a gente fala sobre a prova de vida dos aposentados, quem não fez prova de vida entre novembro de 2020 e dezembro de 2021, deverá fazer já a partir do início desse ano. A prova deve ser realizada nas agências do banco em que o segurado recebe a aposentadoria ou por meio de biometria facial ou digital no aplicativo Meu INSS. Para isso, é preciso ter cadastrada a biometria facial no Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, ou no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. É importante que todos os beneficiários ou parentes estejam atentos aos prazos para evitar dores de cabeça com o bloqueio de benefícios. O calendário do INSS com as datas para fazer a prova de vida é o seguinte, a gente vai falar sobre ele agora. Para quem teve o vencimento da prova de vida até o mês de dezembro do ano de 2020, o bloqueio acontece a partir de fevereiro do mês que vem, então já tem que fazer. Quem teve a prova vencida de janeiro a junho de 2021, do ano passado, o vencimento é março de 2022, tem que fazer até março, depois disso tem bloqueio. Quem teve vencimento da prova de vida costuma fazer a prova de vida entre julho e agosto de 2021. O vencimento é abril de 2022, o prazo é abril de 2022. Quem teve vencimento da prova de vida em setembro e outubro do ano passado, o vencimento é maio, tem que fazer até maio de 2022. E quem teve a prova vencida em novembro e dezembro de 2021, o prazo é junho deste ano de 2022, tem que fazer até lá, senão o benefício será bloqueado. Algumas informações úteis. A prova de vida é um procedimento que está previsto em lei para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Todas as pessoas que recebem o benefício do INSS devem fazer a prova de vida. O procedimento é feito por beneficiários também que recebem pensão alimentícia.
ela deve ser realizada no mês de aniversário, geralmente é feita no mês de aniversário. O beneficiário pode antecipar o procedimento se preferir, então quem vai vencer em maio, se quiser fazer agora, pode fazer, deve fazer, aliás. Quem deixou de fazer a prova de vida no prazo determinado, quem deixar de fazer, inclusive, deve ir até a agência do banco em que recebe o benefício. Depois de realizar o procedimento, o benefício é liberado na hora, ou seja, se já foi bloqueado, é só fazer a prova de vida, que depois ele é liberado na hora. Se o segurado realizar a prova de vida depois de 3 meses de atraso, vale lembrar, a liberação do benefício só vai ocorrer por meio do portal do INSS ou pelo aplicativo do Meu INSS. Aposentados que têm dificuldade de locomoção podem solicitar um servidor para ir até ele por meio de procuração, ou então fazer por meio de procuração, né? Dá para uma pessoa fazer por meio de procuração. Então, para pedir a presença de um servidor, tem que ir no aplicativo Meu INSS ou então no site Meu INSS e clicar em solicitar prova de vida, depois dificuldade de locomoção, e aí vai ter o caminho certinho ali, né? A gente também orienta, né, os familiares de aposentados, né, dos idosos que já estão aposentados principalmente, para que fiquem atentos a esses prazos, para que eles não tenham nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de dor de cabeça depois com o benefício bloqueado. Política. Falar sobre eleições, o ex-presidente Lula mantém a liderança na corrida eleitoral ao Palácio do Planalto esse ano, com 42% das intenções de voto, e pode se eleger no primeiro turno, de acordo com a pesquisa Poder Data, divulgada na quinta-feira à noite. Se tiver segundo turno, Lula ganha de todos os adversários. O segundo colocado é Bolsonaro, com 28% das intenções, depois Sérgio Moro, com 8%, Ciro Gomes tem 3%, é o quarto colocado. João Dória, governador de São Paulo, tem 2%, mesmo percentual de André Janones, do Avante. Os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania, e Simone Tebet, do MDB, 1% cada. A soma de todos os adversários é 45%. Para vencer no primeiro turno, basta que Lula tenha a maioria dos votos válidos, ou seja, ter mais votos do que todos os adversários juntos. A soma dos adversários, como a gente disse agora, é 45%, mas com a margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, é possível, segundo a área técnica do Poder Data, que Lula vença no primeiro turno. Isso confirma outras pesquisas também, vai na mesma tendência que outras pesquisas que já foram feitas. Em simulações de segundo turno, o Poder Data mostra que Lula vence todos os candidatos, por margem mínima de 22 pontos percentuais e máxima de 32 pontos. Por exemplo, venceria de Bolsonaro de 54% a 32% de Bolsonaro e de 48% a 16% com João Dória. A pesquisa foi realizada em parceria entre o site Poder 360 e o Grupo Bandeirantes. Os dados foram coletados por entrevistas por telefone entre os dias 16 e 18 de janeiro deste ano. 3.000 entrevistas foram feitas em 511 municípios de todas as unidades da federação, todos os estados mais o Distrito Federal. A margem de erro, como a gente disse, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.